E tem jogo do Vascão, pra Barreira logo eu vou. Vai ferver o caldeirão, os ingressos já esgotou. Com pira até tiro certo, foi o pai quem falou. Que o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Que o Coutinho voltou, querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A Barreira vai virar baile. A Barreira vai virar baile. Coutinho agora oficialmente é do Vasco. Se não pulou o muro, não pula mais. Se não é Vasco, não virará mais. Acabou a palhaçada, agora é a Sele Vasco, é Coutinho, é Payet, é Verrete, é Pitão, é Léo Jardim, é Souza, é Teixeira, é Adson, é Matheus Cocão, é tudo. É o Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo torcedor. Que baita contratação. Que baita reforço. Nós temos hoje no futebol brasileiro o melhor camisa 10. Arrascaeta, Rafael Veiga. Que mané Arrascaeta e Rafael Veiga? Quem são esses perto de Felipe Coutinho? Jogador de Barcelona, jogador de Bayern de Munique, jogador de seleção brasileira que carregou o Brasil na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Era ele e Neymar e ponto. E o Vasco chegou, o Vasco não, né? A seleção brasileira à época chegou às quartas de final da Copa do Mundo apenas com esses dois jogadores. Com o Coutinho jogando muita bola, metendo gol em Argentina nas eliminatórias. É porque a imprensa não é Vasco. Eu já começo introduzindo dessa forma porque tem que ser assim. A imprensa não é Vasco. Porque se fosse um jogador da magnitude do Coutinho, sendo anunciado em qualquer outro clube, num Flamengo da vida, meu amigo, hoje não teria outro assunto que senão o Coutinho voltando ao Brasil. É um baita de um jogador, é um baita de um reforço, um atleta que é titular absoluto em todos os clubes do futebol brasileiro. Se Coutinho hoje viesse para o Flamengo, seria titular. Se Coutinho hoje viesse para o Palmeiras, seria titular. Se Coutinho hoje viesse para o Botafogo, seria titular. É esse o jogador que fechou com o Vasco da Gama e foi anunciado nesta manhã de quarta-feira. O Coutinho é do Vasco. E como diz a música, o Coutinho voltou querendo demais. Lucas, quando será a estreia do Felipe Coutinho? Na próxima quarta-feira, muito provavelmente, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Mas calma que a gente vai falar sobre tudo isso, trazer todos os detalhes desse retorno de Felipe Coutinho ao nosso Vasco da Gama. O Cria voltou, o Coutinho voltou. E se prepara, porque com o retorno do Coutinho, muita coisa vai rolar. Tem Neymar comentando na foto do Coutinho, tem Paulinho do Atlético Mineiro comentando na foto do Coutinho. Ô Paulinho, pode pular, Paulinho. Vem pra colina, Paulinho. Vem jogar ao lado do seu cria. Aliás, do seu ídolo, do seu craque, como você mesmo comentou na foto do Coutinho no Instagram. A gente vai falar muito sobre isso, tem muita novidade, porque o mágico tá na casa. Rapidinho, porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, porque que tarde maravilhosa de quarta-feira, como a gente sempre faz aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva para tudo que você está fazendo aí e se inscreva no nosso canal. Ajudem o nosso crescimento. Nós contamos muito com a sua ajuda, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, pois é super importante para o crescimento do nosso canal, para que mais pessoas possam conhecer aqui o nosso trabalho. Show de bola, Vascão. Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque que vídeo bom. Eu quero começar esse vídeo antes de falar sobre o Felipe Coutinho, que é a melhor notícia desta semana, deste mês, talvez até a melhor notícia de 2024. Eu quero falar sobre uma outra grande notícia, porque hoje foi confirmado que o grupo norte-americano, a cada hora que passa, quebra-se cada vez mais. E para você ter noção, hoje foi confirmado que Luiz Melo, vocês lembram do Luiz Melo, que era o CEO do Vasco no ano passado, após sair do Vasco da Gama sendo demitido, ele começou um trabalho no comando do grupo norte-americano, da 777 Partners, e de lá, trabalhando dos Estados Unidos, ele ainda mexia os seus pauzinhos no Vasco da Gama, quando ainda era uma SAF. Então, se foi confirmado nesta manhã de hoje que Luiz Melo também foi retirado
demitido do grupo norte-americano. A sua participação como Strategic Advisor, que no caso é um profissional de estratégia do grupo norte-americano ao redor do mundo, foi encerrada neste mês de julho. As estratégias, como podemos, é claro, perceber, não foram bem sucedidas e o Luiz Melo agora está demitido também do grupo norte-americano. Então esses fantasmas que habitavam o Vasco da Gama estão indo embora. É tchau Lúcio Barbosa, é tchau Luiz Melo também, até de um grupo que hoje não é mais o dono do Vasco, mas evidenciar como era um cara ruim, que não podia estar no comando do nosso Vasco. Tchau Cátia dos Santos, tchau 777, que o Vasco viva um novo caminho, que o Vasco viva uma nova fase, uma fase de luz. Saia desse ambiente de trevas que nós estávamos vivendo nesses últimos anos, que seja um novo momento. E para mim, a chegada do Coutinho hoje, o anúncio oficial, marca esse novo momento do Vasco da Gama. E hoje, antes de entrarmos no assunto sobre Coutinho, porque daqui para frente a gente só vai falar sobre isso rapidamente, falar sobre esse Vasco Corinthians, porque já teremos um jogo importantíssimo. Esse vídeo está saindo por volta das 3 horas da tarde no nosso canal, às 7 tem esse jogo tão importante. Já estaremos partindo para São Januário, hoje iremos cobrir o jogo lá do nosso Caldeirão, uma partida diferente, uma partida marcante para o torcedor vascaíno, pois é um tabu que está na mesa de quase 14 anos sem vencer a equipe paulista. São 21 jogos e 21 partidas sem conquistar nem sequer uma vitória. Então é importante cair esse tabu hoje. É uma partida em que os ingressos estão esgotados. É um jogo em que teremos Felipe Coutinho já anunciado pelo Vasco da Gama como seu novo reforço. Então é uma partida que gira aí ao seu redor, ao seu entorno, muitas coisas positivas. Há muito tempo que eu acho que o torcedor vascaíno não vai para São Januário com um sorriso no rosto, tão grande como estará indo nesta noite de hoje. E o que temos a trazer aqui a vocês exatamente sobre essa partida, meu amigo torcedor vascaíno. Um jogo muito importante para o Vasco, onde o Vasco da Gama vai com algumas mudanças no time titular em comparação principalmente à equipe que enfrentou o Internacional. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês, meu amigo torcedor? O Vasco terá o retorno de Piton, Hugo Moura, David e Maicon. Esses 4 jogadores estavam suspensos e não puderam enfrentar a equipe do Internacional neste último domingo. Mesmo com a ausência dos 4, o Vasco venceu e mesmo vencendo sem os 4 retornarão à equipe titular. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco hoje enfrentará a equipe do Corinthians com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton formando o seu quarteto defensivo, Hugo Moura, Matheus Carvalho e JP compondo a trinca de meio campo e Adson, Verratti e David formando aí a trinca ofensiva do nosso Cruz Maltino. Um jogo importante para o Vasco da Gama, um jogo decisivo que poderá, dependendo dos resultados, colocar o Vasco até mesmo na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um jogo que marca reencontros de Adson, João Vitor e Lucas Piton com o Corinthians, clube no caso que os 3 atletas são crias, foram formados no Clube Paulista e hoje terão a oportunidade de reencontrar esse clube e mostrar, principalmente a torcida do Corinthians, que são bons jogadores. Infelizmente, o João Vitor está lesionado e não poderá participar. Já Adson e Lucas Piton estarão à disposição do Vasco da Gama e vão ter essa noite de reencontro. E também será uma noite de reencontro de Ramon Dias e Emiliano Dias. Ontem os dois retornaram ao Rio de Janeiro, eles não estavam no Brasil, chegaram ontem mesmo à cidade carioca. A informação que tivemos é que ontem esses dois já passaram a noite junto com a delegação do Corinthians no Hotel Hilton, que fica aqui no Rio de Janeiro, onde estava hospedada todo o grupo do Corinthians, se concentrando para esse jogo de hoje contra a equipe do Vasco da Gama. Os dois foram apresentados hoje como novo técnico do Corinthians, assinando um contrato até o final de 2025. É uma expectativa gigantesca de que hoje à noite esses dois estarão em São Januário, muito provavelmente nos camarotes do Caldeirão. Com toda certeza, serão muito bem recebidos por parte da torcida do Vasco da Gama. Então é uma noite de reencontros. É uma noite quente no Caldeirão. Uma noite em que terá com certeza a presença ilustre do nosso cria, do nosso craque, Felipe Coutinho. O Vasco tomou todos os cuidados, tomou todas as precauções possíveis antes de anunciar o cria. A gente trouxe pela parte da manhã a vocês, no Acorda Vascão, que o Vasco da Gama estava esperando o Transfer Matching System, que no caso é o TMS, uma ferramenta da própria FIFA, desenvolvida pela federação, que no caso é uma ferramenta que libera quando o jogador ele é emprestado.
E no caso o Vasco estava esperando essa ferramenta já ter no seu sistema, né, o Coutinho liberado por empréstimo ao Vasco da Gama. Enquanto o Coutinho não apareceu lá nessa ferramenta como um atleta do Vasco, o Vasco não o anunciou. Por isso que o anúncio não aconteceu na parte da terça-feira. Na noite de terça-feira, o Vasco esperou o máximo que pôde e anunciou o Cria pela parte da manhã de hoje. Um vídeo arrepiante, um vídeo muito legal. E a gente traz aí a vocês neste momento. Só para adiantar, a gente não sabe se esse vídeo tem direitos autorais de música, etc. A gente vai trazer aí. Caso o vídeo não seja reproduzido, é porque tivemos que cortar do YouTube por conta dos direitos autorais. Mas acredito que não vai ter não. Mas um vídeo muito arrepiante, muito legal, que vale a pena você assistir. Quando você partiu em busca dos sonhos de menino, ainda era um menino. Mas você sempre foi e se comportou como um ídolo. Por isso, seus sonhos também eram nossos. Seus gols, seus dribles, suas conquistas, nossos. Aquele coração infantil carregava a nossa cruz, com leveza, alegria e respeito. E a gente tinha certeza que por baixo da amarelinha e de qualquer outra cor, a saudade batia no seu peito como batia no nosso. Gratidão não é uma qualidade, é uma demonstração de amor. Você, que sempre foi sinônimo de lealdade, uma referência para a nossa família, sempre será um de nós. Então, entra, que a casa é sua! Torcedor vascaíno, o Coutinho é do Vasco da Gama. Frase de arrepiar, como vocês puderam já perceber, o Vasco anunciou o Cria às 11h11 da manhã, com um vídeo colocado às 11h, a primeira parte dessas imagens que a gente mostrou a vocês, e a segunda parte postada às 11h11 da manhã, confirmando o retorno do jogador. Todo mundo já sabe, o mágico voltou, Coutinho é do Vasco da Gama. Bom filho, de fato, a casa torna. Felipe Coutinho, que volta ao Vasco da Gama depois de 14 anos de sucesso, sim, de sucesso no exterior, defendendo as camisas da Internazionale de Milão, Espanhol da Espanha, Liverpool da Inglaterra, Barcelona, Bayern de Munique, Aston Villa e Al Duhai. Chega aí por empréstimo até o meio do ano que vem, com a possibilidade de permanência até o final de 2026. Próprio já disse pela primeira vez como um jogador do Vasco da Gama ao site oficial do Cruz Maltino. Ele disse assim, ó, abre aspas, é um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando para casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta. Coutinho, que é um cria, chegou aí em São Januário ainda no ano de 1999, ele que nasceu em 92, então chegou ao Vasco muito novo, com apenas 7 anos de idade, sempre chamou a atenção, ainda no mirim do Vasco da Gama, né? No futsal do Cruz Maltino, pela sua habilidade, pelo seu talento, foi campeão e convocado para todas as categorias de base da seleção brasileira, até a sua estreia no profissional em 2009. Em 2010, marcou seus primeiros gols no time principal no Vasco da Gama, naquela goleada pelo placar de 6-0 sobre a equipe do Botafogo, e se despediu ainda em junho daquele ano, em junho de 2010, com 44 partidas disputadas com a camisa do Vasco. Se a gente der uma olhada na história que ele escreveu aqui no nosso Cruz Maltino, temos desses 44 jogos, 12 partidas pela Série B de 2009, temos um amistoso que ocorreu no ano de 2010, 17 jogos do Campeonato Estadual daquele ano de 7 partidas da Copa do Brasil e 7 jogos de Campeonato Brasileiro. Onde Coutinho mais se destacou foi no Campeonato Carioca, com 3 gols marcados, e tem um gol marcado numa partida da Copa do Brasil e um gol marcado também em uma partida do Campeonato Brasileiro. Naquela goleada pelo placar de 6-0 sobre o Botafogo, Felipe Coutinho foi responsável por marcar 2 dos 6 gols do Vasco da Gama dentro do estádio Newton Santos, à época ainda chamado e conhecido por Engenhão. Então Coutinho agora volta e tem a oportunidade de escrever uma nova história com a camisa do Vasco da Gama. Um atleta de muitos títulos, um atleta de muita bagagem, um atleta de muita experiência, que com toda certeza será um baita de reforço. Eu não falei isso à toa, tá? Eu falei isso porque é sim uma realidade.
É porque a imprensa é uma imprensa que não favorece o Vasco da Gama. E a gente não quer favorecimento, a gente quer apenas igualdade nas informações. Se fosse Felipe Coutinho assinando, sendo anunciado por qualquer outro jogador, o futebol brasileiro, a imprensa brasileira iria parar. Mas como se trata pelo Vasco da Gama, a informação não é um grande reforço chega ao Vasco, um grande jogador será um novo reforço do Vasco. É uma pergunta. A imprensa ela não afirma, ela questiona. Coutinho é um bom reforço? Não é Coutinho chega ao Vasco, um grande reforço chega ao Vasco. É uma pergunta. Coutinho é um bom reforço? Para já criar uma dúvida. Já criar um contexto, né, de colocar essa pulga atrás da orelha da torcida e diminuir principalmente Felipe Coutinho. E sabemos muito bem que não se deve diminuir. Sabemos muito bem que o Felipe Coutinho é um baita de um jogador. É um atleta muito diferenciado e que vai ajudar muito o Vasco da Gama dentro das 4 linhas. E não apenas o Vasco. Coutinho tem a ambição de querer mais no Brasil, mais no Vasco da Gama. Não apenas vir para passear, mas vir para voltar para a seleção brasileira. Essa é uma das ambições de Felipe Coutinho. Ele quer participar desse novo ciclo de Copa e sabe muito bem que o Vasco é uma grande vitrine para isso. Então o Coutinho vem para destruir, tá? O Coutinho vem para jogar muita bola e tem muita rodada pela frente. A gente está na 16ª rodada, hoje é a 16ª rodada. A partir da 17ª contra o Atlético Goianiense no meio da semana que vem, o Coutinho já estará à disposição do técnico Rafael Paiva. Então o Coutinho vai ainda jogar 3 partidas do primeiro turno e mais 18 jogos do segundo turno. Então o Coutinho ainda terá mais 21 partidas só de Campeonato Brasileiro para mostrar o seu futebol, mais as oitavas, talvez passarmos as quartas, talvez passarmos das quartas às semis e chegarmos na final, a final da Copa do Brasil. Tem muito jogo ainda para o Cria mostrar o seu talento em 2024. E é claro, a chegada dele impacta o mundo do futebol. Neymar comentou aí na imagem do Felipe Coutinho através de suas redes sociais. Coutinho que publicou uma foto com a frase gratidão, continuação de um sonho, o sentimento não para. O Neymar colocou boa sorte, irmão, em um coração. Alô, Neymar, também pode vir que o muro tá baixo, tá? Pode chegar no Vascão, vai ser uma dupla de ataque aí para o Felipe Coutinho. Também o Paulinho comentou na foto do Felipe Coutinho. O Paulinho que é um torcedor, né, do Vasco da Gama. Todos nós sabemos muito bem disso, que o Paulinho, ele infelizmente só não veio ao Vasco mesmo por culpa do Vasco. Era o desejo do Paulinho vestir a camisa do Vasco. Ele colocou ótima volta, craque e ídolo, e colocou um coração. Então, o Paulinho no Atlético Mineiro nesse momento, ele deve estar, com todo respeito à palavra, tá? Mas se coçando para voltar ao Vasco da Gama, mais do que já teve em algum momento. Porque o Coutinho é uma referência, gente. Você imagina, o Coutinho em 2010, ele estava ali galgando, né, os seus primeiros passos no profissional do clube como uma grande estrela, como um grande talento, como uma grande promessa. E olhava para baixo e via o Coutinho, no caso, né, um Paulinho jogando ainda no futsal. E via um Gabriel Peck jogando no futsal. Tem a foto do Peck do Coutinho pequenininho, o Peck muito pequeno ao lado do Coutinho. Então, cara, isso mexe. E mexe muito. Que esses crias recentes, o Douglas Luiz, o Coutinho, o Peck, são jogadores que quando eles estavam ali ainda na base, era o Coutinho e a ascensão no profissional. Esses jogadores mais recentes da base do Vasco da Gama se inspiravam no Felipe Coutinho. Assim como a gente acabou de trazer a vocês. O Coutinho é um atleta que chegou ao Vasco da Gama em 1999. O Coutinho é um jogador que chegou ao Vasco com 7 anos. E um ano antes de chegar ao Vasco, né, o Vasco estava ali naquela Libertadores, sendo campeão. Um ano depois, chegaram ao Vasco quando ele já tinha 8 anos, já treinava em São Januário. O Vasco ganhava aquela Mercosul dentro do Palestra Itália. E via-se no elenco do Vasco, Juninho Pernambucano, Romário, via-se no elenco do Vasco, Pedrinho, Felipe. Então todo mundo hoje que trabalha no Vasco da Gama, todo mundo não, né, principalmente Pedrinho e Felipe, são 2 jogadores que Coutinho na base se espelhava. Então olha que loucura, olha como é esse ciclo. Então esse sentimento que o Coutinho tem por Felipe, por Pedrinho, por Juninho Pernambucano, que são os ídolos do Coutinho, é um sentimento que o Paulinho tem pelo Coutinho. É um sentimento que o Peck tem pelo Coutinho. E esse sentimento é tão grande que a esposa do Gabriel Peck colocou um vídeo nas redes sociais falando sobre o que rolou nessa manhã de hoje. E chega a ser engraçado. A esposa do Gabriel Peck revela que hoje os dois completaram 4 meses de casado. E que havia uma grande expectativa da esposa, que hoje a primeira coisa que o Gabriel Peck fosse falar com ela ao acordar seria dos 4 meses de casamento. Mas não foi assim. Sabe por que não foi assim? Que a primeira coisa que o Gabriel Peck falou com a sua esposa foi sobre o retorno de Coutinho ao Vasco da Gama.
É, meu amigo torcedor, é o Vasco, é o Coutinho. Acabou a palhaçada. Pra falar pra vocês, primeiro, quero compartilhar com vocês alguns fatos aqui em casa, tá? A gente eu e o Gabriel, a gente faz 4 meses hoje de casamento. 4 meses de casamento? E aí, o que acontece? Eu fico muito ansiosa um dia antes, porque amanhã eu vou fazer 4 meses, então eu tava super feliz. E aí, só que eu não falei pro Gabe. Falei, eu vou deixar ele lembrar, eu tenho certeza que vai ser a primeira coisa que ele vai falar no dia feliz 4 meses, né? E aí, beleza, a gente dormiu, acordou, qual foi a primeira coisa que ele falou? Coutinho voltou pro Vasco. Tá bom pra vocês? Espero que esteja. Eu espero que esteja. Foi a primeira coisa que ele falou, ele ficou uns 30 minutos comemorando, não se deu conta, tá? Não se deu conta, eu tive que fazer um post-it, escrever pra ele, tá? Tá bom pra vocês? Bom dia, amigas! É, meu amigo torcedor vascaíno, o Coutinho é do Vasco da Gama. Será que dá pra se empolgar? Pra mim dá e muito. Tô iludido pra caraca com esse retorno do Coutinho. Tô ansioso pra ver principalmente Coutinho e Payet no meio campo do Vasco. O que será desses dois? É de arrepiar. Já vou comprar minha camisa nova do Vasco da Gama, branquinha. Vou deixar essa pro Payet, colocar aquele 10ão do Dinamite com o nome do Dimitri Payet. E vou já direto na loja do Vasco da Gama e pegar uma camisa branca e já colocar esse 11 e o nome do Coutinho. Coutinho é do Vasco. O Coutinho voltou. Querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. E já também teremos mais 2 outros anúncios. Souza e Alex Teixeira também serão anunciados. Os crias voltarão também ao Vasco da Gama. Então, 3 jogadores chegando. Tem Emerson Rodrigues. É um pacotão aí de reforços do nosso Cruz Maltino. Inclusive, amanhã, às 3h11 da tarde, às 15h11, né, terá a apresentação oficial, de Felipe Coutinho para a imprensa na sede náutica da Lagoa. E a gente, é claro, estará lá cobrindo todo esse retorno do Coutinho ao Vasco da Gama. Show, Vascão! É isso, cara. É isso, torcedor vascaíno. O Coutinho está de volta para casa. Tá animado, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui. Se inscreva, compartilhe e, como a gente sempre fala, saudações vascaínas.